Graça e paz, igreja, amém? Que nós possamos nos colocar nos nossos lugares. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo onde nós iremos cultuar e adorar o nosso Deus. A você que está aí na sua casa também, eu creio que o amor de Deus vai alcançar aí aonde você está, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus no Salmo 145. Nós estaremos lendo a palavra de Deus do versículo 1 ao versículo 3. Porque hoje nós estamos aqui para adorar, para louvar a Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado e de ser louvado neste lugar, em nome de Jesus. 145:1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Olha que lindo, versículo 3, a palavra de Deus fala que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza ela é insondável, ou seja, não temos como nós medirmos a grandeza de Deus. Nós estamos aqui essa noite para adorar, para louvar a Deus, para dizer: Deus, Tu és grande, Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite porque nós louvamos a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é gigante, e os nossos problemas diante de Deus, eles se tornam minúsculos diante da grandeza de Deus. Que você possa se colocar de pé neste momento, que você possa colocar a sua mão no seu coração, e nós estaremos orando a Deus, e você aí na sua casa também, que você possa colocar a sua mão no seu coração, que você comece a orar, a agradecer, a dizer como Deus é grande, como digno é a grandeza de Deus. Deus, nós te louvamos neste lugar, Senhor. Nós adoramos, Senhor, a Tua presença neste lugar, e dizemos que, Senhor, estamos aqui porque Tu estás aqui conosco, Senhor, nessa noite, Deus. Nós não queremos ir sem a Tua mão, se a Tua presença ela não esteja conosco, Papai, porque Tu é o único digno de ser louvado aqui neste lugar, de ser adorado aqui neste lugar. Não há, Senhor, como medir o Teu amor e a Tua grandeza, Senhor. Tu nos ama de uma maneira incondicional e somos filhos amados por um Pai amado, Senhor. Nós queremos dizer que nessa noite a Tua igreja se reúne aqui para Te adorar, para louvar ao Teu nome e para dizer como é grande, Senhor, o Teu amor por nós. Senhor, nós queremos através das nossas palavras expressar o nosso amor pela Tua presença, pela Tua grandeza, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, nós louvamos o Teu nome e a Tua igreja, Senhor, Te adora neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus.
raiz de Davi, o primogênito de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. A Ele nós damos toda a honra e toda a glória nessa noite. Eu quero convidar a igreja a se alegrar, porque o Cordeiro venceu. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Tua igreja canta, e tua igreja canta a ti. Ergue a voz pra declarar, e um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. E tua igreja canta a ti. Ergue a voz pra declarar, e um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. E tu és o rei. E tu és o rei. Aplaude o rei. Aleluia. Aquilo que você declara agora sim comigo. A alegria do Senhor é a minha força. Será que você pode falar um pouquinho mais alto? A alegria do Senhor é a minha força. Vento sopra forte, as águas não podem afogar. Vento sopra forte, vem suas mãos me segurar. Vento sopra forte, as águas não podem afogar. Vento sopra forte, vem suas mãos me segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, não, eu vejo o seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Celebre, celebre. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. E o vento sopra forte, vem suas mãos me segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, não, eu vejo o seu amor. Você, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Agora declara assim: essa alegria não vai mais sair, não. Essa alegria não vai mais. Essa alegria não vai mais sair de onde? De dentro do meu coração. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Agora que eu ouvi somente as vozes. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês, a alegria é a nossa força. Cante mais alto, alegria. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Será que você pode repetir mais uma vez? A alegria do Senhor
é a minha força. Aleluia. Feche teus olhos, ergue suas mãos. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos pedir para que a presença do glorioso, a presença daquele que é grande, aquele que é o Todo-Poderoso, a presença do nosso Deus e Pai, venha tomar conta desse ambiente. Nós oramos a Ti, nosso Deus, nosso bom Pai, porque nós sabemos que, Senhor, o Teu desejo é ter, Senhor, relacionamento conosco, com os Teus filhos, e nós estamos, Senhor, como filhos. Nós queremos ter intimidade com o nosso Pai. Nós, Senhor, queremos ver a Tua glória. Nós, Senhor, queremos ver a Tua face. Nós, Senhor, queremos Te contemplar. E nós, à medida que nós Te contemplamos, Senhor, nós queremos ser transformados de glória em glória, a mesma imagem do Teu Filho Jesus. Nós Te pedimos, vem sobre este lugar, vem fluir em nós e através de nós. Vem a santa e a doce presença. Nós Te glorificamos, nós Te engrandecemos, pois Tu és o nosso Deus grande, nosso Deus poderoso, nosso Deus maravilhoso. Nós Te louvamos. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. E quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é. Por gerações Ele é. E o tempo está em suas mãos, sim. O começo e o fim, o começo e o fim. E três que formam em um. Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. E quão grande é o meu Deus, declare, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão ergue as suas mãos aos céus e diga quão grande é, e quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele tem nome sobre todo nome, e sobre todo
queria que a igreja erga sua voz dizendo quão grande é, quão grande é meu Deus. Eu cantarei quão grande, e todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Será que você pode cantar um pouquinho mais alto? Quão grande é, quão grande é meu Deus. Eu cantarei quão grande é, e todos hão de ver quão grande Ele é, quão grande é meu Deus. Nós te contemplamos, nós te contemplamos, nós te contemplamos. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. E quando eu te vejo, e quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Será que você pode contemplar a glória do Senhor? E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando nós te contemplamos, Jesus, e quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E o que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem? Oh, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero
primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver, só quero. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante. Nós estamos aqui para olhar para Jesus. Quando nós fechamos os nossos olhos naturais, nós podemos abrir os olhos do nosso coração. Nós estamos aqui para ver Jesus, para contemplar aquele que nos ama, aquele que nos perdoa, aquele que nos restaura, aquele que nos transforma. Nós olhamos para Ti nessa hora, Jesus, para que assim nós possamos ser transformados por meio dessa contemplação. Quando nós podemos Te ver, Pai amado, tudo é transformado por meio do contemplar. A Tua palavra diz que nós nos tornamos semelhantes àquele o qual nós contemplamos, e nós queremos nos tornar a cada dia mais parecidos com o Senhor. Nós nascemos para sermos a Tua imagem, a Tua semelhança, e nós queremos assim, Pai, nos voltar para o propósito para o qual o Senhor nos criou, e assim, Pai, Te adorarmos, Te bendizermos, exaltarmos o Teu nome, que é muito digno e grande. Obrigado por tudo, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos nossa vida, esse tempo, que cada um de nós possa ser edificado por meio da ministração da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber de Ti poder, glória, revelação. Dá-nos o espírito de sabedoria, dá-nos o espírito de Cristo, a revelação de quem Jesus é. Revela-nos a Tua verdade. Nós precisamos. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar nesse momento. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você recebe graça e paz dizendo amém. Diga glória a Deus comigo. Glória a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Quero também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo. Muitas pessoas de outras cidades, de outros estados nos acompanhando por meio do Facebook e Instagram. Mais uma vez eu quero reforçar aqui que nós temos somente 1 hora no Instagram, e no Facebook nós temos o tempo liberado. Então, se você está nos acompanhando pelo Instagram, quando cortar e der 1 hora, você pode migrar para o Facebook. E você que está no Facebook, se você puder, abra uma sala de vídeo para que outras pessoas possam assistir, ser ministradas por meio da palavra nesta noite. Nós estamos dentro do tema. Isso, alguém desliga o ventilador para mim, obrigado. Nós estamos trabalhando aqui dentro de uma série de mensagens que nós estávamos ministrando, falando sobre identidade e propósito. Diga comigo, identidade e propósito. E nós encerramos no domingo passado, e dentro da ministração nós tínhamos um tópico sobre a importância de nós olharmos para Jesus, e hoje toda a ministração ela vai em cima dessa temática, olhando para Jesus. E na cultura do homem caído, na cultura do homem sem Deus, onde nós estamos inseridos, nós aprendemos a olhar para tudo e para todos, não é verdade?
O homem sem Deus, ele tem por natureza essa necessidade, e ele olha para tudo, ele olha para todos, mas ninguém ensina a olhar para Jesus. Essa é a cultura sem Deus. Ninguém ensina que nós devemos olhar para Jesus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar para quem nós devemos olhar. Nós, como igreja, como filhos de Deus, nós somos atraídos por causa de Jesus. Nós somos inseridos nesse corpo chamado família, chamado corpo de Cristo, por meio da revelação de que Jesus é o Senhor. Não há salvação fora de Jesus. Não há como nós recebermos perdão dos nossos pecados fora de Jesus. Não tem como nós termos comunhão com Deus senão por meio de Jesus. E ninguém conhece a Deus também senão por meio de Jesus. Tudo que Deus, ele revela ao homem, ele revela na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós aprendemos, quando eu e você aprendemos a viver olhando para Jesus, a nossa vida é plena, amém? Quando nós aprendemos que estamos todos aqui para olhar para Ele e entendemos que tudo que nós precisamos, tudo que nós mais precisamos vem do Senhor. E Ele tem para nós sim aquilo que nós precisamos. Ele tem palavras de vida e palavras de vida eterna. Então diga comigo assim: eu estou aqui nesta noite para aprender a olhar para Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Joel, capítulo 3, no versículo 10, para nós lermos. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero que aqueles que estão também nos acompanhando pela rede social, preparem aí um ambiente de culto a Deus, que você tenha também a sua Bíblia, que você possa acompanhar, que você tenha também uma agenda, um caderno, e faça as suas anotações, para que você, então, nós vamos aqui nessa noite passar 10 versículos, e se nós não anotarmos, nós vai chegar lá no final, e nós não saberemos os versículos que nós estudamos. E dentro de identidade e propósito, nós aprendemos que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Nós falamos então sobre a nossa identidade. Nós somos resolvidos, nós não temos crise de identidade, porque Deus, pela sua palavra, resolve isso dentro de nós. Então, se você encontrar um filho de Deus, alguém que está ouvindo, que está lendo, que está entendendo a palavra, ele vai saber declarar quem ele é. Ele não vai ser confuso com relação à sua identidade. Ele vai dizer: eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou abençoado. E isso resolve os nossos conflitos existenciais. Nós entendemos quem nós somos, essa nossa identidade. Uma das maiores crises do ser humano é a crise da identidade. Não saber de onde vem, quem é e para onde vai. Quem não sabe isso está vivendo em crise, está fora do propósito. Por isso que nós ensinamos sobre o propósito eterno de Deus e sobre a nossa identidade. Domingo passado nós falamos sobre alguns princípios, alguns pilares da nossa vida cristã pessoal e da nossa vida cristã como igreja, coletivamente, e falamos então sobre a importância de nós termos esses pilares na nossa vida, para que assim, por meio deles, nós sejamos fortes. Diga: eu preciso estar fortalecido internamente. Nós precisamos de força interna, nós precisamos de músculos espirituais, nós precisamos nos fortalecer a partir de dentro. E você entende que a palavra de Deus nos ensina que Deus faz a sua obra de dentro para fora. Deus começa a trabalhar em nós a partir do nosso coração. O endereço que Deus começa a trabalhar é o nosso coração, para que a partir do nosso coração haja uma força sobrenatural, e por meio dessa força que vem de Deus, nós possamos então enfrentar os desafios da nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus vai nos dizer em Joel 3,10: diga o fraco, eu sou forte. Diga quem? O fraco. O fraco
é aquele que em Deus ele pode dizer: eu sou forte. E quem é esse fraco que Deus diz que ele é forte? Porque parece uma contradição dizer que o fraco é forte. Mas quando a Bíblia fala que o fraco diga eu sou forte, ele está dizendo que a nossa suficiência não vem de nós mesmos. A nossa suficiência ou a nossa capacidade, a nossa força, ela vem de Deus. Por isso que esse que admite fraqueza, necessidade, ele pode então receber de Deus a força que ele precisa. Agora, se ele acha que ele dá conta de resolver, de lidar com as demandas da vida, aí ele não depende de Deus. Então ele se sente forte em si mesmo. E a suficiência dele é ele mesmo, e não é Deus. Agora, a palavra de Deus nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Nos ensina a buscarmos essa força que vem do alto, que vem para nos revestir, fortalecer a partir do nosso interior, a partir do nosso coração, ou do nosso espírito, como você quer e entende, a partir da nossa alma. Deus é aquele que por meio da sua palavra vai alinhando as coisas. Deus é aquele que por meio da sua palavra vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Porque a nossa vida muitas vezes ela está desajustada. O homem sem Deus, ele tem a sua vida desajustada, as coisas fora do lugar, ele inverte as prioridades, ele inverte princípios, ele inverte valores. E quando nós nos voltamos para Deus, Deus começa a trabalhar em nós. Diga, Deus começa a trabalhar em nós. E começa então a nos ensinar o que é mais importante. Na nossa vida, nós temos muitas coisas que são coisas importantes. Mas tem outras coisas que a Bíblia vai definir o que são essas outras coisas, que são as mais importantes. As mais importantes é essas que nós devemos colocar em primeiro lugar. Alguém pode dizer amém? Então aqui está dizendo que aquele que é fraco, ele em Deus vai se tornar forte. Aquele que é fraco é o humilde de espírito. Humilde de espírito é um homem ou uma mulher que reconhece que precisa da ajuda de Deus. Reconhece que precisa dessa força, dessa capacidade sobrenatural, dessa intervenção de Deus na sua vida. E eu quero que você também acompanhe comigo lá em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo vai dizer, numa oração que ele pede a Deus, e ele recebe uma resposta de Deus. Paulo estava com espinho na carne, era uma necessidade, era um problema, era uma luta que ele enfrentava. Assim como nós enfrentamos lutas, enfrentamos situações, e muitas vezes nós pedimos essa ajuda, nós invocamos o Senhor. E quando Paulo, ele invocou o Senhor, ele invocou a Deus, Deus respondeu a oração dele. E ele disse a Paulo então, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa insuficiência que o Senhor vai trabalhar. É na nossa incapacidade, na nossa necessidade que Deus, ele vai trabalhar em nós. E a resposta que Paulo ouviu então do Senhor foi, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar justamente na tua necessidade. É na necessidade, é naquilo que nós estamos precisando que Deus vai trabalhar, que Deus vai pegar aquela necessidade e por meio dela vai operar em nós primeiramente. Então quando nós não voltamos para Deus, nós estamos dizendo, Deus, eu dou conta da minha vida. Quando nós não clamamos a Deus, nós estamos dizendo, Deus, deixa para mim que eu sei, deixa para mim que eu dou conta, eu sei administrar minha vida, eu sei administrar minha casa, eu sei administrar os meus negócios, pode deixar para mim, eu quero viver independente do Senhor. Isso não é reconhecer fraqueza, isso não é reconhecer necessidade. E o povo de Deus é um povo que reconhece fraqueza, é um povo que reconhece que precisa de Deus. Aliás, ninguém serve a Deus se não reconhecer fraqueza.
Ninguém serve a Deus se não for humilde de espírito, porque só quem é humilde de espírito, ele clama a Deus dizendo: Deus, eu preciso de ti. E a graça do Senhor é suficiente para nós. A graça do Senhor é suficiente para nós sermos fortalecidos, ajudados e capacitados no nosso dia a dia. Diga glória a Deus por isso. Diga: a graça do Senhor é suficiente para mim. Então, quando nós reconhecemos a fraqueza, nós buscamos a Deus. Nós vamos orar, nós vamos congregar, nós vamos procurar pessoas que nos aproximem de Deus, nós vamos ler a palavra. Quando nós reconhecemos a fraqueza, nós procuramos a força do Senhor. E quando nós oramos aquela oração eficaz, que nós já falamos no domingo passado, aquela oração que você vai para Deus, muitas vezes quebrado, muitas vezes passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, e você chega para Deus debilitado, fraco, desanimado, abatido, e você dobra os seus joelhos, ou muitas vezes até de pé ou sentado, e você começa a falar com Deus. E a oração eficaz é aquela que muda a partir do teu interior. Você começa a falar com Deus e você percebe que dentro de você alguma coisa começou a mudar, alguma coisa começou a acontecer. É porque Deus, Ele começa a trabalhar em nós quando nós oramos. Vou repetir isso. Deus começa a trabalhar em nós quando nós oramos. Deus começa a nos fortalecer quando nós oramos. Deus começa a nos ajudar quando nós oramos. Deus começa a nos ajudar quando nós nos rendemos dizendo: Deus, me ajuda. Talvez até hoje eu andei pela minha capacidade, pela minha força, pelo meu intelecto, independente do Senhor. Mas quando nós nos rendemos a Ele e falamos: Deus, a partir de agora, eu entrego em Tuas mãos. Eu já fiz o que eu podia fazer. Eu já cheguei até onde eu consegui chegar. Mas foi só até aqui. O que eu fiz é só isso. E eu sei que eu preciso muito mais. É nessa hora que Deus entra na nossa história. É nessa hora quando nós falamos: Deus, eu preciso de Ti. É nessa hora quando nós invocamos o nome poderoso. Você sabe que o nome poderoso de Jesus, a definição dele é Salvador. Jesus é Salvador. E Ele não nos salva só com relação ao inferno, não. A salvação no grego é sozo, que a palavra é mais ampla do que isso. Salvar é ajudar. Salvar é resgatar. Salvar é intervir, é oferecer ajuda. Então a palavra é muito ampla, é mais do que só salvar do inferno. É salvar da nossa dificuldade, é salvar da nossa fraqueza, é salvar da nossa, muitas vezes, falência pessoal. Muitas vezes nós estamos falindo. E quando nós invocamos o Salvador, Ele nos salva dessa condição. Muitas vezes é o nosso casamento que está precisando ser salvo. E tantas outras coisas. E quando nós invocamos, quando nós admitimos: Deus, vem me salvar. Deus, Ele prontamente, Ele ouve a nossa oração e Ele vem ao nosso socorro. Diga glória a Deus por isso. Então, Efésios 6:10 vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que não é na força do meu poder, não é na força da minha capacidade, não é na força da minha habilidade, não é por aquilo que eu estudei, não é por aquilo que eu sou, não. É por aquilo que o Senhor faz em mim. Essas coisas, elas fazem parte da nossa vida, mas é diferente quando nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus. E nós reconhecemos: Deus, vem me fortalecer. Eu estudei, mas vem fortalecer o meu intelecto. Eu me capacitei, mas vem me ajudar, porque a coisa aqui está complicada, eu não estou conseguindo lidar direito com a minha vida, com as coisas, mas eu clamo a Ti, vem me fortalecer, vem me ajudar, vem me capacitar, me dá sabedoria, não somente a sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem do alto. É dessa sabedoria que eu e você precisamos. Tanto quanto é importante a sabedoria terrena aqui da terra, muito mais é importante a sabedoria que o Senhor nos dá quando nós clamamos, quando nós pedimos. E Tiago vai falar: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Muito simples, peça a Deus. Peça dizendo: Deus, me dá sabedoria para eu viver a vida
A vida torta, a vida desequilibrada é uma vida vivida sem sabedoria do alto. E quando nós pedimos, Deus, me dá sabedoria para eu valorizar o mais importante, me dá sabedoria para eu priorizar o mais importante, para que eu coloque o mais importante em primeiro lugar, para que eu entenda o que vem primeiro, o que vem depois, e assim por diante. Sabedoria do alto, diga a sabedoria do alto, para uma vida bem-sucedida. Sabedoria de Deus, para uma vida bem-sucedida. Para você que é jovem, sabedoria de Deus, para você viver bem na sua juventude. Para você que é casado, sabedoria de Deus, para você viver bem no seu casamento. Para você que tem filhos, sabedoria de Deus, para você lidar com seus filhos, para você lidar com a sua casa. Sabedoria de Deus para nós lidarmos com o nosso trabalho, com os desafios dos relacionamentos. Sabedoria de Deus para nós lidarmos com as nossas finanças, para nós não estarmos seguros naquilo que nós temos, mas estarmos seguros em Deus, porque só Ele é verdadeiramente a nossa real segurança. Diga glória a Deus por isso. Então Ele está dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor. E eu quero perguntar aqui uma pergunta muito óbvia: por que nós vamos na academia? Por que nós vamos fazer exercícios? Por que nós vamos caminhar? Aqui nós temos o parque, né? Tão lindo para nós exercitarmos. E hoje está na moda aí o pessoal também andando de bicicleta, enfim, tantos esportes. Por quê? Que o ser humano precisa se exercitar. Porque quando nós vamos na academia, quando nós estamos ali malhando, aquele trabalho físico vai gerar no nosso corpo natural, no nosso corpo físico, força. Vai gerar músculos no nosso braço, vai gerar músculos na nossa perna, vai definir o nosso corpo, vai fazer com que o nosso corpo seja um corpo saudável. Então nós exercitamos para quê? Diga, para termos força. E quando nós falamos sobre oração, vida com Deus, palavra de Deus, disciplinas espirituais, é para que nós tenhamos a força. Quando nós falamos em malhar internamente, espiritualmente, é para que você tenha força. E a gente vê tantas pessoas que são fortes por fora, mas falidas por dentro. Tantas pessoas que estão malhando, que vão para a academia e tem que ir mesmo, que estão fazendo exercícios e tem que fazer mesmo, mas não estão valorizando o mais importante, porque mais importante que o nosso corpo físico é o que está dentro. O que está dentro define o que vivemos fora. Porque quando dentro não está resolvido, quando dentro não tem força, não adianta você ter o braço definido, o peito definido, a perna definida, não adianta. Porque aí dentro vai estar arrebentado. O que nós temos que entender? Que nós não somos só um corpo, que nós temos dentro de nós o Espírito, e nós precisamos cuidar desse Espírito. Nós temos dentro de nós uma alma e nós temos que alimentar, e nós temos que purificar nossa alma, nós temos que tirar aquilo que é tóxico da nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E aí vem a pergunta: como vou fazer isso, pastor? Pelo alimento certo. Os nutricionistas, eles têm uma frase que diz assim: você é aquilo que você come. E dá para aplicar isso também na nossa vida espiritual. Você é dentro conforme a comida que entra dentro de você. Aquilo que está dentro é aquilo que você permite entrar. E quando nós não temos a luz da verdade, entra a mentira. Quando nós não temos dentro de nós a luz do Evangelho, entra as trevas. Quando nós não temos o amor, entra o ódio. Quando nós não temos a cura, o remédio da verdade entrando e nós nos alimentando desses remédios, nós vamos adoecendo emocionalmente. E a doença do século é a doença emocional. A doença do momento é a doença emocional. Veja que não é tanto problemas de saúde física, mas muito mais saúde emocional. Então nós temos que procurar saúde espiritual, saúde emocional, nos alimentando com a comida certa, nos alimentando com o bom alimento, que vai nos nutrir, que vai fazer com que nós, em Deus, tenhamos força, tenhamos capacidade, tenhamos o ânimo, tenhamos a coragem, tenhamos a fé santíssima, conforme diz Judas 20. Não é só uma fé senso comum, aquela fé que acredita em tudo,
Aliás, quem acredita em tudo, na verdade, não acredita em nada. Mas é a fé que vem por meio da palavra. Fé santíssima, aquela fé sem mistura, aquela fé pura, aquela fé que vem de Deus. Essa fé que vai nos fazer fortes, que vai nos fazer vencer. Todo dia vem algum gigante, muitas vezes até mais. Vários gigantes, várias adversidades, eu e você enfrentamos. E quando nós temos força de Deus em nós, fica mais fácil. Quando nós temos a nossa suficiência, a nossa capacidade vinda do alto, isso vai nos capacitar, isso vai ativar a nossa fé. E com fé sempre é melhor. Aqueles que vivem com o seu coração cheio de fé, vivem melhor do que aqueles que são incrédulos. Aqueles que confiam em Deus, vivem melhor do que aqueles que não confiam. Aqueles que dependem de Deus, eles vivem melhor do que aqueles que não dependem. Aqueles que dizem, aqueles que batem no peito e dizem, eu sou suficiente em mim mesmo, eles não estão vivendo bem. Porque nós não fomos criados para batermos no peito e dizermos, eu não preciso de Deus. Nós não fomos criados para acharmos que nós podemos viver longe daquilo que é o propósito. Nós não fomos criados para viver uma identidade que não é a identidade que Deus nos dá. Não deixe que o mundo defina quem você é. Não deixe que a história do teu passado defina quem você é. Não deixe as pessoas definir quem você é. Mas vá para a palavra e deixe a palavra definir quem é você. E a partir da definição da palavra, você começará a viver uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Diga comigo, identidade e propósito. Mais uma vez e mais alto, diga identidade e propósito. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Identidade e propósito. Lá no livro de 2 Coríntios 3,18, nós vamos ler ali, que diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O versículo aqui está dizendo, a palavra de Deus aqui está dizendo que nós somos transformados quando nós contemplamos Jesus. O tema da palavra de hoje é olhando para Jesus. E mais do que simplesmente olhar para Jesus, a transformação ela acontece quando nós contemplamos. Quando nós fixamos os nossos olhos naquele que é o nosso Salvador. Quando nós contemplamos os nossos olhos naquele que é o nosso amado. Aquele que nos ama apesar das nossas falhas, apesar de nós. Quando nós olhamos para Ele, nós somos constrangidos. E nós respondemos, meu Deus, quanto amor. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos contemplando o seu amor. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos contemplando a sua bondade. Quando você tira os teus olhos da sua volta, de você mesmo, das coisas e das pessoas, você começa a viver bem, você começa a viver melhor. Sabe que as pessoas mais plenas da terra são as pessoas que vivem a vida olhando para Jesus. As pessoas mais plenas, as pessoas mais felizes, são aquelas pessoas que encontraram o segredo de uma vida feliz, de uma vida vitoriosa por meio de Jesus. Porque são pessoas que são desapegadas, são pessoas que vivem numa dimensão, além da dimensão aqui da terra, uma dimensão divina. Vivem uma vida com um propósito, e é para isso que nós somos chamados. E contemplando nós somos transformados. Jesus está todos os dias trabalhando em nós. Jesus trabalha em nós pelas circunstâncias. Jesus trabalha em nós pela sua palavra. E à medida que nós vamos contemplando, nós vamos percebendo a transformação. Ela vai acontecendo a partir do nosso coração. Deixa eu te falar algo. Olhe para Jesus e seja transformado todos os dias. Tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas. E que muitas vezes você olha e percebe, isso aqui está errado. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou envolvido não é certo. Eu preciso me desvencilhar disso, eu preciso largar isso.
E eu quero te dizer que sem Jesus é difícil você conseguir uma transformação real e genuína, uma transformação concreta. Você pode até mudar alguma coisa, mas só Jesus pode fazer a obra perfeita. E essa obra que nós estamos buscando, essa obra perfeita que só Ele pode fazer em nós. Nós não fomos criados para uma vida longe de Deus. Você que está aqui nos ouvindo, talvez pela primeira vez, segunda vez, ou há muito tempo, você que está nos assistindo aí na sua casa, muitos estão nos conhecendo por meio do Facebook, do Instagram, que não estavam nos ouvindo, nem sabíamos quem nós éramos, nem sabia que existia uma igreja Batista Nacional Ágape aqui em Erechim, que pregava o Evangelho, assim como tem outras que estão pregando o Evangelho. Glória a Deus por cada uma delas. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, ensinando o Evangelho, ensinando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós fomos criados por Deus. Esse é o propósito. Nós vivermos na presença dEle, vivermos com Ele e para Ele. Não tem nada melhor. Eu sei o que é uma vida longe de Deus. Eu já vivi por 20 anos uma vida distante da presença, da vontade, do propósito, sem identidade, rotulado por muitas coisas, por muitas pessoas, pela vida que eu vivia. Por isso que eu posso afirmar, não só porque a palavra de Deus diz, primeiro porque a palavra de Deus diz, mas também por uma experiência pessoal. Algo que Jesus fez na minha vida. Quando nós nos voltamos para Ele, quando nós procuramos pelo Senhor, a nossa vida muda completamente. Nós vivemos uma outra vida. Aí nós passamos de fato a viver. Uma vida sem Jesus é uma vida sobrevivida. Você vai levando, mas chega um tempo que você pergunta, é só isso? Eu já experimentei, eu já fiz, eu já fui, é só isso? E aí você se frustra, você se depara com a frustração. O homem sem Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar nesse estágio, nessa etapa, nessa fase da vida, aonde ele vai se deparar com a frustração. Porque longe de Deus, é certo que mais dias ou menos dias, você viverá frustrado. Longe de Deus, você não será pleno jamais. Você consegue entender isso? Não tem plenitude fora de Deus. O homem, ele só pode ser pleno em Deus. Quero correr um pouco mais com você. Talvez você esteja pensando, pastor, eu não conheço o propósito para o qual Deus me criou, e muito menos a identidade. Por onde eu devo começar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é conhecer Deus. O primeiro passo é você investir uma jornada de conhecer Deus. Entrar nessa temporada, eu vou entrar numa temporada para conhecer Deus, por meio da verdade da sua palavra. Tudo precisa começar em Deus, porque Ele é o Criador de tudo, inclusive você. Lá no livro de Gênesis, eu quero que você abra a sua Bíblia enquanto eu tomo um gole de água aqui. Gênesis não é difícil, o primeiro livro da Bíblia, e eu quero ler com você o primeiro versículo. Nós cremos na Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. E aqui no livro de Gênesis, o livro do princípio das coisas, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero que você leia comigo. No princípio criou quem? Quem que criou? No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no livro de Salmos 24:1, vai dizer que ao Senhor pertence a terra e o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24:1. A palavra de Deus está aqui afirmando que Deus, Ele é o Criador. No princípio criou Deus. Nós sabemos que tem outras teorias, teoria de evolução, nós não cremos. Não é a mais aceita. A teoria do Big Bang, há 3 principais teorias, mas a mais aceita no mundo todo, e aquela que é o que a Bíblia diz, é o criacionismo. Todo aquele que crê em Deus, ele crê no criacionismo.
ele crê que Deus é o Criador. E a Bíblia afirma, e para nós a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, sim. Nós temos ela como a nossa única regra de fé e prática. Por meio dela nós conhecemos quem Deus é, quem nós somos, quem criou, e quem criou, Ele dá propósito. Se Deus nos criou, Ele sabe o propósito para o qual nós fomos criados. Por isso que fora de Deus, nós não funcionamos bem. É como você pegar o trem que foi criado para andar em cima dos trilhos e você colocar ele no asfalto. Você pode arrastar, você pode fazer uma força, assim como a nossa vida fora do propósito, nós vamos fazer uma força para viver. Nós vamos ter que fazer uma força para viver alguma coisa, porque nós estamos fora do propósito. Nós fomos criados para viver com Deus. E esse Deus grande, que é criador de tudo, veio até nós por meio de Jesus Cristo. Olha só, me ouça. Esse Deus que nós falamos, cantamos, quão grande é o nosso Deus. Lemos, quão grande é o nosso Deus. Experimentamos, quão grande é o nosso Deus. Esse Deus que é grande, que é criador, Ele veio até nós. Ele veio até nós por meio de Jesus Cristo. E um dos nomes de Jesus, quando Jesus estava ali prestes a nascer, alguém chegou e disse: como vai ser o nome do menino? E alguém disse: o nome dele será Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus no meio de nós, ou Deus conosco. Mas não para, é muito bom nós termos Emanuel, Deus conosco, na pessoa de Jesus Cristo. Mas o Pai foi além. Eu não quero simplesmente estar no meio deles, eu quero estar dentro deles. Então Deus, após a morte de Jesus, a missão cumprida, a obra consumada, onde Cristo pôde declarar: está consumado, Ele volta à destra do Pai. Então veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo não está mais no meio de nós. Agora o Espírito Santo, Ele está em nós. Então nós podemos afirmar: o Deus Criador, o Deus grande, o Deus Todo-Poderoso, Ele está habitando em mim. É muita glória, é muita graça, é muita bondade de Deus. Nós estamos carregando, não é pouca coisa não, nós estamos carregando dentro de nós o Deus poderoso, o Deus Criador, o Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo, o Deus que perdoa todos os nossos pecados e nos dá uma nova vida e uma nova oportunidade. O Senhor nos dá uma oportunidade de nós recomeçarmos. A grande maioria de nós cometeu muitos erros na vida sem Deus. E o homem sem Deus é assim. Ele comete muitos erros. Ele se envolve em tantas tretas. Chega um dia que ele reconhece que precisa de mudança. Ele precisa de transformação. Não dá mais para continuar vivendo assim. E a solução é uma. A solução é Cristo, porque Cristo é Salvador. Ele salva o homem dessa condição. Eu quero que você leia também comigo Romanos 11:36, falando sobre Jesus, sobre Deus. Diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entenda que tudo veio a existir a partir de Deus. Você nasceu biologicamente, mas antes de nascer da sua mãe, você nasceu no coração de Deus. Tudo veio a existir a partir de Deus. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Não houve nada antes dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós poderíamos dizer assim: Deus é desde sempre e para sempre. Ele é eterno. Deus é desde sempre e para sempre. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus grande, o Deus criador, que é desde sempre e para sempre. Diga comigo: Deus de sempre e para sempre. Ele não tem princípios de dias e ele também não tem fim. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de tudo. Esse é o Deus poderoso, o Deus criador. Então tudo foi criado por Deus e para Deus. Nós fomos criados com esse propósito. E aí você pergunta, outro dia na célula alguém perguntou: pastor, eu quero conhecer para viver o propósito de Deus, por onde eu começo? Muito simples a resposta: conheça Deus e você conhecerá o seu propósito. Começa conhecendo Deus, invista para conhecer Deus. Comece a ler a Bíblia, comece a ouvir a Bíblia,
começa a receber a verdade no seu coração, e aí você vai conhecer o Deus grande, que é acessível, que está disponível. Muitas vezes a pessoa, ela tem um conceito errado sobre Deus. Não, eu não consigo conhecer Deus, eu não consigo relacionar com Deus. Isso é mentira. Você pode e você deve conhecer Deus e se relacionar com Ele. Quanto mais você conhece, mais você vive bem. Quanto mais você relaciona com o Criador, melhor você vive. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então nós somos criados para Deus, mas nem tudo ainda, infelizmente, está nas mãos de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Tem Deus como seu Criador. Mas nem todas as pessoas têm as suas vidas, ou têm a sua vida ainda nas mãos de Deus. Nem tudo ainda está nas mãos de Deus. Nem tudo ainda está dentro do seu propósito e da sua vontade. Então nós precisamos conhecer o propósito para que possa ser possível viver o propósito. Vai chegar um dia que todas as coisas, elas estarão nas mãos de Deus. O que nós devemos fazer hoje, de forma muito inteligente e com entendimento? Colocar a nossa vida nas mãos daquele que é o Criador. Colocar tudo nas mãos dele, colocar o nosso coração, colocar os nossos projetos, colocar os nossos sonhos, colocar tudo nas mãos daquele que nos criou. Porque aquele que nos criou, ele sabe melhor do que nós o que fazer com a nossa vida. Aquele que nos criou, ele sabe melhor do que nós o que fazer com o nosso coração. Aquele que nos criou sabe como alinhar a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, para que nós não sejamos escravos, porque aquele que nos criou para uma vida livre nele. Nós somos criados para a liberdade. Uma vida livre é uma vida no propósito de Deus. Não tem nada mais libertador que você conhecer Deus e viver o seu propósito. Você vive uma vida melhor, você vive uma vida livre, você vive uma vida plena e muito abençoada. Então tudo começa e termina em Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Como conhecer a Deus? Lá em Oséias 6:3 vai falar assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui ele está dizendo, não só conheçam, não só saibam quem Deus é, não só ouçam quem Deus é, mas prossigam em conhecer. O primeiro passo é conhecer Deus. E depois nós não podemos e não devemos parar simplesmente em saber que Deus é o Criador. É muito pouco nós sabermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando nós estamos fora do caminho, quando nós não estamos andando na verdade e quando nós não estamos desfrutando de uma vida plena. E aqui ele diz, conheçam a Deus, conheçam ao Senhor e prossigam em conhecê-lo. Ele está dizendo, olha, quando você entrega a tua vida para Jesus, você entrou na água, mas não fique com as águas somente molhando os seus pés. Saia do raso, vá para o mais profundo, conheça mais o Senhor, saiba quem Deus é, conheça e continue conhecendo. Todo dia, eu conheci e continuo conhecendo. Eu aprendi e continuo aprendendo. Eu fui transformado e continuo sendo transformado. Eu recebi amor e continuo recebendo amor. Eu fui perdoado e continuo sendo perdoado. Então é sair daquele primeiro estágio, daquela primeira fase do conhecer a Deus e entrar num tempo, numa temporada, numa jornada de prosseguir. Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, eu quero conhecer mais sobre a fidelidade de Deus, eu quero conhecer mais sobre a verdade de Deus, eu quero conhecer mais sobre essa luz gloriosa de Deus que entrou na minha vida. Eu quero conhecer mais sobre isso. E nós conhecemos a Deus, encerrando aqui essa mensagem, a partir do encontro real com Jesus. Eu quero que vocês se coloquem de pé nesse momento. Quando nós temos um encontro real com Jesus, Jesus, ele revela o Pai. O encontro real com Jesus significa nascer de novo, nascer agora do alto.
Eu falei alguns domingos atrás, eu tenho 45 anos. Eu nasci então biologicamente há 45 anos atrás. Mas eu nasci de Deus, eu nasci do alto há 25 anos atrás. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu disse sim para aquele que foi me salvar. Eu estava perdido, Ele foi ao meu encontro, assim como Ele vai ao teu encontro. Assim como Ele usa de circunstâncias, Ele usa pessoas para ir ao nosso encontro, para nos salvar. Porque Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano e um propósito eterno conosco. E aqui, então nós temos esse encontro real com Jesus. Nascemos de novo, nos convertemos. E quando isso acontece, nós começamos a conhecer o nosso Criador. Nós começamos a conhecer de verdade Deus, não como aquele ser que está vivendo muito distante de nós, mas como aquele que não é só o Emanuel, não é só o Deus conosco, mas como aquele que agora está em nós, o Deus que habita em nós por meio do Espírito Santo. Jesus então é aquele que vem revelar o Pai. Para conhecer a Deus nós temos que passar por Jesus. Não tem como nós conhecermos o Pai se nós não reconhecermos o Filho. Não tem como nós conhecermos Deus se não por meio de Jesus, porque a Bíblia diz que o Filho veio revelar o Pai. Lá em João 14, 8 e 9, Jesus mesmo diz a Felipe, porque houve um questionamento, houve um pedido a Jesus, e Felipe estava dizendo: Jesus, nós queremos o Pai. Muito bom estar com você, mas o que nos interessa é o Pai. Porque na tradição do Velho Testamento, eles estavam focados no Pai, eles estavam focados em Deus. E Jesus disse para Felipe então: Senhor, ou melhor, primeiro Felipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus a Felipe: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. E aí ele dá a resposta: você quer ver o Pai? Você quer ver Deus? Você quer conhecer Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você quer conhecer Deus? Leia a história de Jesus, leia a biografia de Jesus. Os primeiros 4 livros da Bíblia do Novo Testamento são os livros que contam o nascimento, a história, os milagres, a morte, a ressurreição, que contam tudo sobre Jesus. E quando você conhece Jesus, você também conhece a revelação de Deus. Jesus veio demonstrar o amor de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Jesus, nós conhecemos Deus que é amor. Quando nós conhecemos o perdão que Jesus veio trazer, nós vamos conhecer um Deus que perdoa, um Deus que perdoa, um Deus que é fiel. Quando nós conhecemos a fidelidade de Jesus, nós vamos conhecer a fidelidade do Pai. E para encerrar aqui, João 8:12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: quem é Deus? Quem é Jesus? Jesus disse então: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando nós estamos então olhando para Jesus, nós começamos a conhecer Deus. E a nossa caminhada aqui nessa terra tem que ser uma caminhada olhando para Jesus. Tire os seus olhos das coisas dessa terra. Tire os seus olhos: pastor, mas quer dizer que eu não preciso me envolver? Não é isso, mas que as coisas aqui dessa terra não tenham o teu coração, não tenham o teu contemplar, não tenham os teus olhos, não tenham a tua vida. Que a tua vida esteja nas mãos do Senhor, que o teu contemplar seja Cristo, e que Ele seja o mais importante. Você administra a tua vida aqui na terra, você administra o teu trabalho, você administra a tua finança, você administra o teu casamento. Tudo isso está dentro do pacote chamado propósito de Deus, mas nunca tirando os teus olhos daquele que é o Criador, daquele que sustenta e que pede que nós entreguemos voluntariamente tudo em suas mãos. Você quer uma vida plena? Entregue tudo nas mãos do Senhor. Comece entregando a sua vida, comece entregando os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas demandas. Entregue mesmo a Ele,
Entregue as tuas trevas, entregue os teus pecados, entregue as tuas dores, os teus fracassos, entregue tudo para Jesus. Pegue os teus problemas, todos eles, tudo que está dando errado, diga: Jesus, eu quero te entregar tudo. Mas primeiro diz: eu vou entregar primeiro a minha vida. Só que junto com a minha vida tem todas essas outras coisas. E quando nós entregamos tudo a Ele, Ele começa a ajustar, Ele começa a trabalhar, Ele começa a mudar todas as coisas, e tudo passa a ficar mais leve, mais gostoso, mais saboroso, e nós passamos a viver aquilo que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham uma vida plena. Deus quer te dar uma vida plena. Você recebe? Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade que nos ensina a respeito do caminho. A tua palavra é a verdade que nos ensina a respeito do Senhor. A tua palavra é a verdade que nos ensina a respeito de nós mesmos, para que nós nos conheçamos e saibamos, Pai, o propósito para o qual o Senhor nos criou. Saibamos a identidade que temos de filhos amados, porque nós podemos afirmar que somos o que a tua palavra diz que nós somos, temos o que a tua palavra diz que nós temos, podemos o que a tua palavra diz que nós podemos. Nós queremos nessa noite aprender e praticar o contemplar a Jesus, olhar para Ele, olhar para aquele que é o nosso Salvador, entregarmos tudo nas suas mãos, entregarmos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas demandas, as nossas dificuldades, reconhecer diante dele que nós, em nós mesmos, somos fracos, somos limitados, somos dependentes dele, e pedimos a ele que ele venha intervir em nós e através de nós. Em nome de Jesus, nos ensina, papai, todos os dias a olhar para o Senhor, e assim, Pai, que nós sejamos transformados, que nos tornemos melhores a cada dia, mais parecidos com o Senhor, mais cheios do teu amor, mais cheios, Pai, da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade. Ajusta o nosso caráter, ajusta a nossa fala, ajusta o nosso pensar, ajusta, Pai, todas as coisas que precisam ser ajustadas. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, e que por onde nós passarmos, nós também possamos ensinar as demais pessoas, erguer o seu semblante, conhecer a Deus e olhar para Jesus. Que nós possamos, Pai, transmitir o ensino de que Jesus é o Senhor, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, toda a soberania em suas mãos. Recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo faça com que aqueles que são fracos se fortaleçam, aqueles que estão desanimados se animem, se encorajem, se fortaleçam, aqueles que estão vivendo debaixo de pavor, de medo, recebam uma palavra de vitória, de encorajamento, uma palavra de fé para o seu coração. Nós liberamos a fé santíssima, a fé de Deus, a fé da palavra, da verdade, sobre cada vida, e que a fé possa crescer, que os olhos possam estar voltados para aquele que é o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia e amém. Vamos declarar essa canção juntos? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, e do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Sei que é tão difícil entender a morte de Jesus. Ele morreu por nós, A sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou
por mim e por você. Morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Será que você pode? Será que você pode erguer a sua voz e declarar isso? Foi por amor que Jesus se entregou. Feche os seus olhos, erga as suas mãos e declare comigo. Vamos lá. Do pecado ele nos libertou. E não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode vencer, nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode. Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você puder abrir os seus braços, erguer as suas mãos. Vamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Erguer o semblante e olhar para Ele, porque dele vem tudo que nós precisamos. Se você precisa de força nessa noite, a tua força vem do Senhor. Se você precisa ser renovado na sua fé, olhe para Jesus, Ele renova a sua fé. Se você precisa de sabedoria, olhe para o alto, Ele tem para você sabedoria, para que você possa administrar a sua vida. Todas as áreas da sua vida, o Senhor quer te dar sabedoria, para que você conduza de forma devida a sua vida e cumpra o propósito. Viva, conheça o propósito para o qual Ele te criou. Ele tem uma identidade para você. Ele te chama filho amado, Ele te chama abençoado, Ele te chama justificado, perdoado. É a nossa identidade. Somos dele, porque Ele nos comprou. Pertencemos ao Senhor. E nós declaramos: amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. tudo foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou. E não há nada que vença esse amor. Você pode receber o amor dele agora. Receba esse amor. Foi por amor que Jesus Abra os seus se braços. entregou. Receba esse amor. O maior amor do mundo. Do pecado O amor que é grande, poderoso. O amor que salva. O amor que perdoa, que redime. O amor que dá a nós uma nova vida, uma nova história. Tudo foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou.
Obrigado, Senhor, pelo teu grande sacrifício por nós. Quando nós contemplamos o que tu fizeste por nós naquela cruz, nós conhecemos o amor que fomos amados, o amor que o Senhor demonstrou naquela cruz, se sacrificando, morrendo no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos, perdoados, justificados por meio da fé que temos no nosso Redentor, no nosso Salvador, Jesus. Obrigado por todo o preço que foi pago por nós. Obrigado por tanto amor, por tanta graça, por tanta bondade tua. Obrigado por tudo, Senhor, o que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela verdade que abre os nossos olhos. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela luz que dissipa, Pai, as trevas da nossa mente, do nosso coração. Obrigado pela vida que nos resgatou da morte. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela cura que nos libertou, Pai amado, das nossas enfermidades, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que nós temos e somos por meio de Jesus. Obrigado por todo o poder que nós recebemos, por toda a capacidade, Pai, que nós, Pai, recebemos do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito uma grande obra nas nossas vidas. Obrigado por toda a transformação. Obrigado pela libertação. Obrigado porque nós somos livres pela fé. Obrigado, Senhor, porque nós não vivemos mais debaixo do jugo de escravidão, porque o Senhor nos deu toda a liberdade. Foi por amor, foi por amor.